Rogério, boa tarde. Eduardo Costa, do Varela.net. Primeiramente, seja muito bem-vindo à Bahia e ao Bahia. Seja muito iluminado essa sua nova jornada. Muito obrigado. Falando um pouquinho taticamente, você é um treinador sua carreira é muito nova no futebol como treinador, mas você já mostrou uma variação tática muito grande durante a carreira. Fazendo o recorte do São Paulo, você já usou uma 4-3-3, uma 4-2-3, um 3-5-2 às vezes. O Bahia, principalmente com o Renato Paiva um tempo atrás, foi muito criticado por fazer justamente essa variação tática. Às vezes usar uma 3-5-2, às vezes uma 4-3-3, gerava muitas críticas da torcida. Como você planeja montar essa equipe taticamente para se consolidar no Campeonato Brasileiro e evitar um rebaixamento? Olha, eu acho que primeiro eu tô com um dia só aqui. Tem jogadores, eu confesso a você, claro que a grande maioria eu conheço de outros clubes, daqui assistindo jogos. Tem jogadores retornando de lesão que eu não vi muito pouco e se faz necessário. Tem jogadores jovens que foram contratados e tem que observar todos os dias. Dentro da observação desses 3 dias, eu vou tentar montar minha primeira equipe no jogo contra o Curitiba da maneira que eu acho que nós tenhamos trocas, que nós tenhamos mudanças para o segundo tempo, que possam manter um sistema de jogo. E não dá tempo para eu treinar. Deixa eu te perguntar 2 coisas. Você já ganha dinheiro pela internet? Se não, eu garanto que você está perdendo a melhor oportunidade da sua... Mais que um sistema de jogo em 3 dias, nós vamos tentar focar em algo que seja feito para esse jogo, aproveitar esse histórico recente e o que mais a gente possa incrementar para esse jogo diante do Curitiba. Rogério, boa tarde. Boa tarde. Elton Serra, da ESPN. Eu lembro de uma entrevista sua recente, coletiva até, que você fala que quem sente pressão é o cara que acorda cedo, que vai trabalhar, que pega um ônibus, que realmente tem muito mais pressão do que você que faz apenas o seu trabalho. E você, no seu primeiro contrato com o São Paulo, você até fala que fez um contrato de 2 anos com o São Paulo, mas por parte do São Paulo só cumpriu 6 meses. No Fortaleza também o mesmo tempo de contrato. Você assina com o Bahia até 2025, né? Você falou aí do período de curto prazo, mas a gente sabe que no futebol brasileiro precisa-se de tempo. Aliás, no futebol precisa de tempo. E o Bahia já mostrou que não tem uma cultura, pelo menos o Grupo City, não tem a cultura da demissão, né? Vou pedir demissão por conta do Renato Paiva. Você acredita que esse tempo, né, já que é o seu trabalho e não é pela pressão que você exerce esse papel, esse período de 2 anos é o período ideal para que o trabalho seja criado, amadurecido e que dê frutos? E 2 anos é curto prazo no futebol brasileiro? Não, eu acho que... Pergunta interessante, eu acho que 2 anos é um bom prazo no futebol brasileiro, de difícil cumprimento de contrato até o seu fim. É raro, né? Hoje no Brasil, são raros os casos que um treinador permanece por tanto tempo. Eu acho que esses 3 meses são fundamentais para o futuro do Bahia. Eu acho que para o que ele quer construir, do que o grupo quer aportar no Bahia, do que... estruturalmente o Bahia pode crescer. Eu garanto para você que se o Bahia conseguir suportar a pressão dos últimos 3 meses desse ano, em 2 anos, eu afirmo sem sombra de dúvida pelo profissionalismo que eu conheço da empresa e pela capacidade de mobilização do seu torcedor, que o Bahia estará entre os 10 principais clubes do Brasil. Não estará colocado na tabela de classificação, já é um dos grandes clubes do Brasil, mas colocado em posição de tabela, com grandes chances de uma pré-Libertadores no futuro bem curto, de uma Copa Libertadores no futuro bem curto. Conhecendo o nível de profissionalismo das pessoas que aqui trabalham e o poder de mobilização da sua torcida, eu acho que em 2 anos o Bahia tem que ser muito realista em conviver com a Copa Libertadores. Boa tarde, Rogério, Rafael, seja bem-vindo. Você, enquanto jogador, sempre foi um líder, e agora você exerce um papel de liderança um pouco diferente. Eu queria saber se se existiu já em algum momento uma autocrítica, assim, por esses papéis diferentes, já te causaram problemas com os jogadores? Muito. E como solucionar isso, assim? Desculpe, não entendi a última parte. Como solucionar se você... Toda pessoa que tem opinião própria, toda pessoa que escolhe uma direção, ela tem problemas. Se você tem uma posição política, você vai criar problema. Hoje no Brasil, com 50% da população. Se você tem uma opinião de cunho religioso, você vai ter um problema. Se você tem uma opinião formada dentro de um sistema de jogo,
você sempre, todas as pessoas que emitem opinião ou que trabalham e têm que decidir, tomar decisões, elas vão encontrar. Isso é natural da profissão, principalmente numa profissão que demanda a paixão do torcedor, o emocional do torcedor. Então, para mim, isso é completamente compreensível. Qualquer escolha que eu faça, alguém de vocês vai ter um time diferente do meu. Aliás, talvez se eu colocar aqui para vocês escalarem o Bahia, vocês vão ter escalações diferentes. Então, eu vou ser conflitante com a opinião de algum de vocês. Mas isso está num pacote que envolve ser treinador de futebol. Então, eu, assim, entendo perfeitamente, entendo as opiniões de vocês, que poderia ser um outro, mas eu estou lá para trabalhar todos os dias e escolher o meu melhor dentro da minha visão. Por isso que eu fui contratado para essa posição. Boa tarde, Rogério. Marinho Júnior, Rádio Metrópole, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rogério, você como jogador, como goleiro, você foi um exímio cobrador de falta. O Bahia não faz gol de falta há 7 meses. O futebol brasileiro está... o último gol foi marcado pelo Mugni, você tem um Juba que chegou recentemente, que bate bem na bola, mas é possível descobrir outro dentro do grupo, aprimorar isso e ter, quem sabe, um bom cobrador de falta no time? Claro. Eu hoje não consegui ainda, porque já estavam muito cansados ao final do treinamento, mas amanhã a gente já inicia o processo de bola parada, que o Charles toma conta de bolas de escanteios, as faltas eu deixo para mim, porque ele não tem a mesma capacidade que eu tive de bater, mas de resto as bolas paradas vão ser trabalhadas, lógico. Eu não vejo o Bahia como um time que faz muito gol de bola parada, e nós temos que tentar mudar isso, sofrer menos gols, fazer mais gols, e também o espaço é aberto, eles vão ter que... Quem se dedica... Eu só bati faltas da minha vida, porque eu puxava a barreira, botava lá e botava 100 bolas todos os dias e ia treinar. Um dia alguém viu eu fazendo e ele me escolheu para fazer. Aí eu não posso, eu juro, eu tô com uma lesãozinha na perna, tá, para eu bater na bola já tá mais difícil, também tô velho, ficando gordo, tal, tudo, vou tentar emagrecer na Bahia. Mas sem dúvida isso é repetição. Não existe o cara que sabe e não sabe, se chama repetição. Ninguém na vida, você só é melhor hoje na sua entrevista porque você já fez quantas? 200, 300, 400? Eu só fui melhor batedor de faltas no dia que eu repeti. Quando eu completei 15 mil faltas, eu bati minha primeira falta no jogo, mas eu repeti 15 mil vezes. E eu fui melhorando a cada vez. E nunca deixei de bater até o final da minha carreira. Tem gente que bate, faz um gol de falta, ele já não treina mais, porque então tem que treinar. Isso é uma questão de repetição. A bola parada, eu posso garantir para vocês que não é só dom, não é só talento, é repetição. Rogério, aqui. Sim. Renan, TV Bahia, Sport TV. Eu queria saber de você o seguinte, você chega no momento, eu diria, de olho do furacão, talvez, vai ter na sequência 2 jogos contra adversários diretos. Vai ser muito trabalhando o aspecto emocional, também, por falta de tempo, e eu queria saber de você como é que está o grupo emocionalmente com a sua... Eu falei para vocês, o que eu vejo é um grupo um pouco tímido, um pouco mais calado, mas muito focado e muito concentrado em trabalho. Eu acho que por características individuais, né? Eu acho que por características do grupo, mas eu acho que também vai se soltar. A gente é o primeiro dia de contato, eu tentei brincar um pouco com eles hoje, como vocês viram no vídeo, né? E eu tenho certeza que eles vão... E eu acho que o atleta, ele fica ansioso para dar a resposta dentro do campo. Então, o atleta, se ele conseguir essa primeira vitória, eu acho que até o jogador ele se solta mais no trabalho. Mas, repito, um grupo bacana de se trabalhar. Gostei do que eu vi, do comprometimento de todos. Que eles sigam assim até o último dia que a gente estiver aqui, porque é importante para a minha carreira, é importante para a carreira deles, é importante para o que o Bahia pretende construir na sua história em poucos anos. Oi, Rogério. No futuro. Boa tarde, Luiz Teres, canal da Arino Sena. 2 coisas. Primeiro, eu queria saber, em relação à sua comissão técnica, quem é que veio com você, as funções, sua dinâmica com a comissão técnica. Ok. E a outra pergunta, você falou que uma das soluções possíveis, prováveis, era simplificar a maneira de jogo. No momento. No momento. Se você puder dar uma pista do que poderia ser essa simplificação... Você tá atento, hein, cara? Bom, eu tenho o Charles que trabalha comigo. A minha comissão trabalha comigo desde 2017. O Charles como auxiliar técnico direto, e ele tem uma função também muito, muito importante nas bolas paradas. O Leandro
menino que também já trabalhou, inclusive, aqui no Bahia, o Leandro trabalhou com o Mano aqui no Bahia, mas se aprimorou, fez curso comigo na CBF, eu contratei um cara de desenvolvimento individualizado e também que auxilia em muitas coisas para mim na comissão. Tem o Nelson, que é um jogador que trabalhou comigo no São Paulo, e que no desenvolvimento dos zagueiros, ele foi zagueiro durante muito tempo, e o Danilo, que é preparador físico, que é um cara muito motivador, mas sempre maluquinho, né? Que esse preparador físico tem que ser para motivar os caras para trabalhar, né? E ele é sempre tá trabalhando sempre no 220. Então, para essa motivação ser ainda mais especial. São essas pessoas que me acompanham praticamente desde o meu início da carreira. E a segunda pergunta, se eu podia te dar uma pista, eu acho que nós temos que simplificar coisas que podem trazer muito risco para a gente momentaneamente. Pronto? Encerrada. Já? Nossa, gente, vocês estavam inspirados hoje, hein? Poxa vida. Gente, muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês, tá?